um ministro do Supremo não tem partido, o ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. Então, no momento que o presidente da República faz a indicação, é evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto. E essa roupa hoje é, em busca desse apoio do Senado, a roupa que, se eu mereço essa aprovação, é a roupa que eu vestirei sempre, que independe de governo ou oposição. Então, é uma agenda intensa, tá bom? Vamos lá. Por que é importante a separação dos poderes públicos, como também a independência deles? Perceba você o exemplo venezuelano, rapidamente. Em 2009, a então presidente do Supremo venezuelano, Supremo Tribunal de Justiça venezuelano, a Luisa Estela Morales, afirmou que a divisão de poderes enfraquece o Estado e defendeu uma revisão desse princípio estabelecido na Constituição de 99. Não podemos continuar pensando em uma divisão de poderes, porque esse é um princípio que enfraquece o Estado, declarou Morales. Essa afirmação, obviamente, foi feita e gerou uma grande controvérsia na Venezuela nos setores de oposição e também internacionalmente, porque, em paralelo, a Venezuela vinha tendo disputas com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, da qual ela teria sido depois, o Maduro tirou ela em 2012 e 2013, mais ou menos. Foi nesses anos. Mas essa declaração aqui foi em 2009. E ela veio a sair da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2012, anos depois. Uma consequência direta de quando não se separam os poderes. Só o fato direto. Agora, se a gente comentar ou falar de como o Supremo serviu ao chavismo anos depois, por exemplo, a gente tem o caso de 2015, quando eles escolheram, o Congresso maioritariamente chavista, escolheu novos ministros para o Supremo Tribunal, queria imediatamente contrariar o novo Congresso que tinha sido eleito em 2015, mas que tomava posse em 2016 de maioria opositora. Esse mesmo Supremo, eleito pelo chavismo em 2015, logo emitiria duas sentenças em 2017. Entre 2016 e 2017 faria uma briga completa contra o Congresso. Em 2017 emitiria duas sentenças tirando as funções do Congresso e declarando o Congresso como inabilitado para exercer as funções e muitas vezes entregando as funções legislativas ao Maduro, o Supremo. Mas vejam aqui uma lista que eu achei interessante, como o regime chavista tomou posse ou tomou o controle do Supremo na Venezuela. Tem aqui 6 pontos que resumem bastante bem da Acesso à la Justicia, que é um site de especialistas que explicam como isso teve cabida na Venezuela. Primeiro ponto, transformando o sistema de nomeação de ministros transformando esse sistema de nomeação como um instrumento político, sem participação cidadã e, obviamente, esquivando as formalidades constitucionais, mudando as regras para a eleição de ministros, magistrados, a gente chama assim no espanhol, que acontecia no Congresso. Agora eles mudaram de que não era apenas uma maioria constitucional, não, era apenas uma maioria de votos. Ou seja, se assistiam 60 pessoas, eles podiam eleger os ministros, desde que a votação acontecesse uma maioria e alguém com uma minoria, né? Que é a maioria dos votos. E a prática era que não era apenas assim na Venezuela, tinha que ser, acho que acima de 99 deputados, uma coisa assim, para poder ser uma maioria aceitável. Inclusive para decisões específicas, como as questões de eleição de magistrados ou ministros para o Congresso, do Supremo, perdão, tinha que ser um pouco mais de 100 deputados. Enfim, elegendo ministros sem devidas credenciais, isso aconteceu muito na Venezuela, hoje ainda acontece, persuadindo aos ministros para que se aposentassem do cargo antes do fim dos períodos respectivos. Ou seja, na Venezuela é 12 anos no cargo. Então eles, através dessa persuasão política, muitos ministros do Supremo se aposentavam antes, para eles colocarem novos ministros. Há a suspeita de que muitos deles foram ameaçados. Tá? Muitos desses juízes ou ministros para que uns se afastassem e outros não se candidatassem. Há o caso famoso da juiz, Maria Lourdes Afiuni. Pode procurar, depois eu farei um vídeo e falarei muito dela. Uma juiz que desafiou o Chávez em 2009 e pagou o preço grande por isso. Ela foi presa. O Chávez acusou ela de traição à pátria só porque ela seguiu uma recomendação, inclusive da ONU, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de liberar um preço que o Chávez queria que ele não saísse. E essa mulher liberou esse cara e pagou o preço. Está o livro ali, eu recomendo para vocês acompanhar. Olha, removendo todos aqueles ministros que que promovessem a confrontação com o poder político.
E o último ponto é incrementando ou aumentando o número de ministros em cada sala, aumentando o número de ministros em cada sala, para dessa forma controlar os novos ministros, os recém-nomeados ministros. Então, eu achei muito interessante poder trazer isso aqui para vocês, porque, de certa forma, a esquerda defende muito. Eles não gostam da separação e divisão de poderes. Eles gostam da harmonização dos poderes. Isso se entende como? Cara, é você aparelhar o Estado de direito e torná-lo um Estado revolucionário. É simples assim, não tem análise que não passe por entender que a conformação das instituições do Estado democrático prévio à Revolução, ele deve ser transformado. Essa própria presidente aqui do Supremo, ela tinha falado que o sistema de justiça numa revolução precisava ter um novo marco legal, ou seja, novas leis, para poder ser aplicada a justiça no país. Então, o exemplo venezuelano, cara, ele exporta muitas realidades que servem para você prever o que vai, de fato, acontecer. Em 2015, por exemplo, vou citar mais um exemplo. Na verdade, vou detalhar esse exemplo que eu já citei. Em 2015, quando o parlamento chavista nomeia antecipadamente o novo Supremo Tribunal, ele fazia isso porque em 2016 eles saíam das funções, porque eles tinham perdido as eleições e a maioria que ia entrar em 2016, o parlamento, era maioria opositora. E essa maioria vinha procurar a cabeça do Maduro. Eles queriam o revocatório do Maduro. Tá? Mas eles entendiam, o chavismo, que se eles conseguissem colocar um Supremo que fizesse contrapeso à perseguição que de fato o Congresso ia ter contra o Maduro, justificadamente pelas violações de direitos humanos, se eles conseguissem isso, o Maduro não ia conseguir sair do poder. Eles não iam conseguir tirar o Maduro, na verdade. E assim aconteceu, de fato. Quando eles entram em 2016, tomam posse os novos deputados do Congresso, a sala constitucional e a sala eleitoral do Supremo Eleitoral, do Supremo de Justiça venezuelano, já conformado, a grande maioria deles, aí era o detalhe que eu ia colocar, a grande maioria era conformada por alguns, sim, militantes dos partidos do chavismo e outros que eles chamavam da sociedade civil. Na verdade, já também tinham laços, tinham conexões com o chavismo. E, obviamente, um favor que se deve pagar. Isso trouxe como consequência evidente para o país que, um ano depois, eles emitissem duas sentenças declarando a nulidade das funções constitucionais do Congresso. Isso, vocês sabem o que gerou. O que gerou foi uma saída massiva de pessoas para as ruas a protestarem. Lembrem-se muito bem do caso da promotora, da promotora fiscal, nós chamamos fiscal geral da nação. E olha aqui quando eu falo por que ela era muito chavista. Em 2009, quando aquela juiz que eu falei, Maria Lourdes Saffioni, libera aquele cara e o Chávez acusa a essa juiz de traição à pátria, que ela tem que ser punida e castigada na cadeia, adivinhem quem era a procuradora daquela época? Pois bem, essa mesma procuradora, Luisa Ortega Dias. Tá? Ela tinha atuado em favor do Chávez naqueles anos, tá? E vinha acompanhando o processo de repressão do Nicolás Maduro até que a ficha caiu para ela, ou seja, que a cabeça dela rodou. Que ela era extremamente chavista, ela era muito chavista. Só que já Chávez tinha morto por essa época e o presidente era o Maduro. Ela mesma saiu dizendo, cara, o que vocês acabam de fazer, a Corte Suprema, ela era promotora. E ela saiu falando, cara, o que vocês acabam de fazer rompe o fio constitucional. Ela foi acusada de espião dos Estados Unidos e da CIA. E o Maduro pediu a cabeça dela. Ela, no mesmo dia, teve que sair do país. Vocês entendem o que eu tô falando? Chegado o momento, vão, na verdade, rodar cabeças. Vão. Porque aconteceu no caso venezuelano. E é isso, o modelo é o mesmo. O que vocês acham quando a gente escuta nós estamos na luta contra o imperialismo e o capitalismo e a integração regional dos países, porque nós queremos a autodeterminação dos povos. Peraí, por que vocês querem a autodeterminação dos povos e se o povo não quiser se juntar a vocês? O que vai acontecer com esse povo? Com esse bloco? O que vocês como bloco vão fazer contra esse povo? Que se autodetermina contrária às ideias de esquerda na região. Também vão sabotar. Então aí esse exemplo que eu queria trazer para vocês desse vídeo, tá? De como a justiça na Venezuela, bem rápido, tá? Um resumo muito rápido da justiça na Venezuela foi tomada pelo chavismo. E ainda hoje a gente, de fato, não tem justiça no país. Tá? A violação de direitos humanos anda livremente no país. E é isso. É isso aí. Fiquem espertos, fiquem ligados.
Lembrem que não há uma nomeação tão perigosa quanto o silêncio de um povo que a aceita. Até mais, pessoal.